fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Ela fez a cobra subir, a cobra subir. Que isso, hein, mestre? Isso é carnaval, mestre. Que cobrão, hein? Com todo respeito. Anaconda, my anaconda dom, my anaconda dom. Caralho! Que isso? Árvore seca, lembra disso, não, né? Tipo Colômbia. E não pode fazer apologia, não. Gente, satisfação mais uma vez de estar aqui, multiplicando as suas Muito divertido! Mais uma vez no Projeto X, fazendo o quê? Já falei, já multiplicando suas chances de aprovação. Estamos onde? X da atualidade. Caraca, que moleque. espetáculo! Mais uma quarta-feira aqui. Terceira semana seguida fazendo isso. Já tá prática, né? Emocionado. Vamos lá. Gente, mais uma vez aqui estamos na sua maravilhosa companhia. Hoje, né, dando aí prosseguimento ao que lhe foi prometido, estamos falando sobre esse possível caso de crise brasileira. Agora acho que já meio que consolidou a ideia de crise, né? Não, agora... A gente tava com um possível aí, né? Chama agora... a pessoa depois de ver os transportes de energia, se não achar que o Brasil tá em crise, é complicado, né? E teve aluno falando comigo, Zé, esse país não funciona. Que isso? Estou assustado com aquelas aulas. Que isso? Eu falei, não, calma, já falei com eles que vai ter esse panorama de como melhorar, né? Isso, gente. Vai ter o caminho das pedras, a gente vai fazer, mas primeiro tem que mostrar o que está precário, né? O que está problemático e não tem como deixar de falar da comunicação, né, Zé Boni? Isso é hoje, né, cara? Gente, hoje nós vamos aí estabelecer esse comparativo. A gente vai falar um pouco de comunicação, o uso das mídias aí, de que maneira que isso afeta, né? De que maneira isso atrapalha as nossas aulas também, como é o caso agora. Às vezes a gente está dando aula e a pessoa está brincando, mexendo no seu celularzinho, né? Mas é o Tinder aqui. Recuso ou não? Layanara, quase mulher. O que é quase mulher? Quase mulher que tá quase, né, mestre? Acho que eu vou deixar Tem um pra excesso depois. de carne aí, né? Gente, hoje nós vamos aí iniciar a partezinha de comunicação nesse quadro, né? Analisando aí quem é que manda. Tiagão, a pergunta é, comunicação no Brasil é livre ou é manipulada? Eis a questão. Hoje eu quis uma postura mais intelectual, né, Zé Boni? Eu preferia uma coisa assim mais, né, pra mostrar minha seriedade, ver que, né, cabelo... Aliás, acho bom as pessoas param de me chamar de Paulo Guerreiro, né, depois da picanha, acho que tem nada a ver, né? Meu cabelo não tem nada a ver com o do Paulo Guerreiro, tá? Cortei ali no Brooklyn. Estilo próprio, né? Estilo, né? Pô, né? Não tô imitando ninguém. Quase ninguém corta o cabelo desse jeito agora no Brasil, né? Quase ninguém. E é claro, Zé Boni, vamos falar de coisa séria agora, né? Obviamente que a gente está, né, dando uma análise, né, a respeito de um assunto que é muito presente na vida, né, cotidiana de quem está do outro lado. Aliás, nós aqui, né, estamos nos comunicando com você através, né, desse gargalo, né, que nós vamos trabalhar hoje, mas existem problemas sérios, né? O principal deles é a questão do monopólio, né, Zé Boni? Sem dúvida. Você percebe aí uma concentração, primeiramente, né, que aí entra na lógica da concentração geográfica, né, da economia, da indústria, etc. E também a questão do monopólio de controle, né, Zé? Da gestão, né? Frisando mais uma vez, a gente sempre fala isso, né? Mas o Brasil é um país de concentração. A gente vai ver que isso também pode e vai ser aplicado. Na ideia do monopólio, né? A gente tem uma comunicação que ela é manipulada por pouco, né? Por poucos agentes, por né? poucos agentes. Sim. E além disso, onde ela atua, né, Tiago? De que maneira que ela atua de forma concentrada em pontos específicos do Brasil. É isso que a gente vai ver aqui na nossa primeira tabelinha. A gente vai iniciar esse panorama Então, com os nossos alunos. Vamos lá. Ó. Cheguei pro lado aqui. Ó, meu irmão. Aqui, ó. Cadê? Where's the... Ó. Que isso, moleque. Participação nas regiões, galera. Ó, aqui, ó. Dividimos nas 5 regiões brasileiras, classicamente apresentadas aí pelo IBGE. Colocamos como quesitos veículos de comunicação em cada região. O que a gente considerou como veículos? A imprensa, a internet, a TV por assinatura ou TV a cabo, rádios AM/FM e as emissoras de TV. Tudo isso considerado nos veículos. O segundo quesito é a participação de cada região no PIB nacional, ou seja, a participação regional no PIB brasileiro. E a porcentagem que cada região apresenta da população brasileira. Vamos analisar, Zé? Com certeza, vamos lá. E aí, vamos lá. Veículos, Zé, o norte, como é que ficou aí? O norte está com 488, né? Sim. A gente compara com o nordeste, que bate ali 1.742. Isso assusta, mas a gente vai falar disso depois. O centro-oeste com 757. O sudeste, que já era esperado, né? Sim. 4.378.
e o Sul com 1.680. O primeiro destaque aqui, né, se me permitem, é falar do Nordeste, que está à frente do Sul. Isso. Que poderia assustar a gente ali. A gente pode falar de dois estados específicos, né? O estado da Bahia, importante, e o estado do Maranhão. Na Bahia, galera, a gente tem ali uma forte presença da família Magalhães, né? E no Maranhão, a família Sarney, né? Que são aí, na verdade, né, os principais donos dos veículos de comunicação. O número de raios que essa família tem, né, parece capital privado atuando, né? Sim. E a gente sabe que são famílias que se articulam muito bem aí nessa área, já demonstrando uma forte manipulação desses veículos de informação, uma vez que essas famílias atuam normalmente aí, né, enfim, para se beneficiar. Claro, né? Lembrando a questão, né, da pobreza regional, né, Zé? E a questão, né, do rádio, por exemplo, como um veículo de comunicação importante. Que é bastante influente. Para as pessoas mais pobres, né? Com certeza. Verdade. O ano passado a gente fez uma análise aqui, né, Thiago, da família Neves em Minas. Sim, sim. Que supostamente faria uma forte manipulação sobre a imprensa, né? Os jornais ali locais, alguns jornalistas acusam, né, a família aí Neves, enfim, de ter aí uma manipulação, né? De agir de forma bem violenta, truculenta ali contra algumas matérias que não agradam ele. Esse é o ponto aí que a gente quer partir, né, galera? De que maneira que esses grupos não permitem uma imprensa livre. Eu acho que isso é o ponto, né, Thiago? Muito bom, Zé. E lembrando que, né, pessoal, em áreas mais humildes, né, esses veículos de comunicação, eles acabam atuando como elementos de influência política, né? E temos que lembrar que esses grupos familiares são grupos latifundiaristas, né? Grupos que estão envolvidos com oligarquias muito tradicionais no Brasil, e ter, né, uma rede mais vascularizada, né, que consiga ser mais ampla nessas localidades é algo sempre pertinente e interessante, né, para que, né, futuramente, né, você consiga impor um determinado candidato. Temos que lembrar, né, do voto de Cabresto, que é uma questão histórica no Brasil e que infelizmente continua existindo a indústria da seca, né, Zé? Lamentavelmente é uma realidade, né? Eu tava para falar disso aqui, né, desse voto de Cabresto, mas aí a gente lembra de um outro conceito que também é muito usado, a ideia do curral eleitoral, muito, né? Bom, muito bom. De que maneira que, isso aí, claro. Indústria da seca, ela realiza vídeos aí financiados, inclusive saiu um vídeo que mostrava ali o Crivella, né? De que maneira que ele foi fundamental ali na construção dos poços, ou seja, há, na verdade, esse benefício próprio. E é muito estranho você ver o poder legislativo, né? Ou seja, um deputado, senador, né? Ou seja, um parlamentar envolvido na perfuração de poços de água, né? Então você percebe que o próprio poder, né, público, ele se traveste, né, ele se modifica, mas a gente vai ter um episódio sobre a questão política brasileira que a gente vai analisar com cuidado. Vamos aqui ficar mais preso à questão comunicação nesse momento, né, Zé? E aí, como é que continua aí, Zé? Acho que o outro passo pode ser esse daqui, né, Tiago? De que maneira? A concentração tem que ser analisada, né, Zé? O Sudeste hoje, com seus estados importantes, se me permite aqui fazer uma análise, é óbvio, né, de dois estados, São Paulo e Globo. A gente precisa fazer esse contraponto entre as emissoras aí. Desculpa. Só eu viajando aqui, né? É que a Globo é quase um estado, a gente vai falar daqui a pouquinho. Pode falar disso. Dá uma aula, né? A Globo como estado, né? Boa, gostei. Bem, enfim, a gente tem a relação de São Paulo e do Rio. No Rio, a gente tem aqui uma forte influência, né, da Globo. E em São Paulo a gente sente, né, essa influência forte de outras emissoras. Eu vou dizer Sim. outras aí, porque lá o leque ele é um pouco abrangente. Aqui engraçado, Globo... né? A Globo, ela é Rio, né? E as outras são todas São Paulo, né? É uma relação interessante esse contraponto, né? A gente tem emissoras bem pequenas aqui no Rio, né? Exatamente, né? Coisa bem pertinente de se observar. Agora, Zé, a gente pode fazer uma relação com o PIB regional, né? De repente, analisar essa questão aqui, né? Por exemplo, no Norte tem a menor concentração de veículos de comunicação e tem apenas 5,3% do PIB, né? O Nordeste tem aí... Aqui é interessante, né? O Nordeste tem 14% do PIB regional, mas tem mais veículos que o Sul. Enquanto o Sul tem 18%, né? 18% de participação no PIB. Ou seja, o Sul tem uma participação maior no PIB brasileiro, porém tem menos veículos de comunicação. Se bem que é bem perto, né? Um do outro. O Centro-Oeste acompanha, né? 7,5% do PIB nacional e 757. E o Sudeste é a maior participação no PIB, 54%. E a maior parte dos veículos de comunicação. A gente pode fazer uma ponte em relação a isso, Zé? Acho que a gente pode ir um pouco além, né? Essa mídia, como a gente falou aqui do voto de Cabresto, esse controle maior, a gente poderia ir além, né? Fala-se que esse ano o PIB do Nordeste vai superar
o do Sul. Então Muito isso é uma questão. esse dado, hein? Isso é uma questão boa. A gente está trabalhando com o que fora feito, mas a proposta é essa. O Nordeste ele volta, né, a ser uma área importantíssima. A gente pode até fazer um link com a questão eólica, né? A gente vem falando bastante. Sim. Os investimentos ali eles são feitos em larga escala. Agora, Thiago, melhor do que isso, a gente pode fazer um link com a população. Isso. A segunda maior região em população no Brasil é o Nordeste. E aí eu preciso de mais veículos para atingir de forma mais efetiva. A mesma ideia, né, ela se repete no Sudeste. Uma população densa, estado de São Paulo manda muito bem nisso. Aqui, ó, 42% da população. Eu preciso ser bastante efetivo, que é para garantir esse PIB meu, né? E garantir, né, galera? Isso é maneira a gente lembrar. As eleições no Brasil tem um grande destaque no Sudeste, né, Thiago? Porque nós ainda estamos nesse sistema de voto absoluto, não é voto por estado. Que as pessoas acham que tá assim, né? O Nordeste. Não é o Nordeste, não é o Sudeste, não é o Sul, que são as pessoas. E o Sudeste, ele tem aqui, gente. 42% da população. Então, se esses caras eles são bem vistos aqui, eles já deram um grande passo aí para sua eleição. Então, Zé, a gente vê que mais importante do que a participação no PIB nacional é a questão populacional. Você acompanha certinho a questão populacional, né? A relação entre emissoras. E claro, aqui a gente está falando de emissoras, né, Zé? Mas temos que lembrar também que existem outras situações aqui, né? Como, por exemplo, a questão da internet, né? Lembrando que o Nordeste é a região que mais cresce industrialmente no Brasil, né? Lembrando aí, né, do Porto de Suape, lembrando de Subaé, no interior da Bahia, pessoal, onde já se produz tecnologia de informação, softwares com investimentos sul-coreanos. Olha a sofisticação da coisa. Então o Nordeste dando uma virada. Ninguém está negando aqui o Nordeste ainda miserável, relacionado à questão da seca, aos problemas sociais. Mas existe um novo sopro de mudança, né, Zé? O grande polo frutícola, né, no Vale do São Francisco, isso demanda, né, gente? Precisa de redes de comunicação, né, com fornecedores, né, com compradores, consumidores, né, Zé? Isso é uma realidade que tem que ser analisada, né? Eu gostei muito disso. E aí a gente pode dar um passo à frente aí. O que hoje, galera, representa um fator locacional, um fator de atração para as empresas. Sim. Entre outros, nós temos também um sistema de comunicação viável. Perfeito. O Sudeste é pilar por quê? Bolsa de valores. Nós temos a Bovespa, que fica em São Paulo, né? E aí você tem esse processo de concentração. Sim. As empresas SEGs, elas têm ainda a necessidade de ficar ali, né? Acho que a maior parte fica ali, né? Sem dúvida. Lembrando do meio informacional, né, pessoal? Zé Bona já deu essa aula aqui no Projeto X a respeito, né, da questão, né, da importância das infovias para os fluxos de capital especulativo, chamado hot money, né, smart money. Então, pô, golaço, né? Importante essa questão de comunicação, é gabarito de prova constantemente. Pensar nessa ideia de infraestrutura é fundamental. Lembrando, né, pessoal, a ABCD Paulista, você pega a cidade de São Caetano do Sul, onde tem indústrias ali da Consul, por exemplo, produtora de eletrodomésticos, que fornecem comunicação, né, banda larga para o município, ou seja, ela cria uma estrutura para o funcionamento dela mesma e o município acaba se beneficiando disso, né? Então, essas redes elas estão atreladas, né, de forma direta a essa questão dos investimentos, né, Zé? Importante. É bem legal. Uma cidadezinha aqui do estado do Rio, daí de Quissamã, oferece o Wi-Fi grátis para toda a cidade como uma maneira de ligar o funcionário, a sua empresa, né? E a empresa se comunicar com a sua sede em São Paulo. É um grande incentivo fiscal, né? O incentivo fiscal é um grande incentivo para que a empresa se instale ali. É hoje, né, gente, fundamental. A gente vai lembrar que os nossos alunos, eles talvez, né? Talvez você pode estar tendo dificuldade de assistir a gente, que a sua internet está travando. Tem que pausar o YouTube, esperar carregar, isso é um problema, né? Ou seja, isso já fez com que o YouTube pensasse em sair daqui. Olha que interessante, pessoal. A falta de infraestrutura de comunicação ia perder uma empresa como o YouTube, que a gente sabe que tem um volume absurdo de capital investido ali, né? E representa pra gente esse novo pilar dessa revolução técnico-científica e informacional. Então, o país ele tem que estar realmente preparado, como o nosso mestre falou, para articular a empresa, seus funcionários e principalmente os seus investidores que trabalham hoje com essa ideia do capital especulativo. O tempo todo a gente está em banco online, etc e tal, né? Então eles têm que estar ligados nisso. A sua pergunta vai ser, mas como isso é um gargalo para o crescimento brasileiro? Gente, pensa, você é um investidor internacional, quer abrir uma fábrica no Brasil, quer colocar um monitoramento global das suas fábricas,
e o Brasil apresenta uma internet que trava, que não possibilita ao escritório central na Europa, nos Estados Unidos, em monitorar diretamente o seu negócio, em se comunicar diretamente com os seus executivos, em mandar algum tipo ali de mensagem ou fazer ali uma teleconferência. Gente, isso é um gargalo. É claro que é um gargalo. É um fator que o cara vai pensar, pô, peraí, na Indonésia, o Zé Bonner estava falando nas últimas aulas a respeito de Singapura. O cara hoje prefere para Singapura e para o Brasil, por quê? Não é à toa, gente. Por que eles investem em infraestrutura? Para chamar, vem para cá, aqui você vai se beneficiar, você vai ter conforto, né, Zé? Agora, o Brasil com essas situações, né, energéticas, né, de logística e de comunicação, o investidor fica com medo, né, Zé? Fica receoso. Se torna uma ilha nesse cenário mundial, né, cara? Uma área completamente isolada. Agora, uma questão, né, que vem sendo, né, muito polêmica é a monopolização, né, dos meios de comunicação. E como que isso, de certa forma, dificulta a formação de um mercado mais competitivo e mais abrangente, né? Percebemos alguns dados assustadores, né, Zé? A gente coletou aqui, né, alguns dados para fazer essa aula. E, por exemplo, a Rede Globo de televisão, ela tem 105 emissoras de TV no Brasil, 33 jornais e 27 revistas. Isso é muito ou é pouco? Fazer análise relativa. O SBT, que é o segundo, tem 58 emissoras de TV e 12 jornais. Olha a diferença, ó. Um pouco mais da metade das emissoras de TV da Globo, menos da metade dos jornais e revista nem tem. A Bandeirantes, né, a Band, 39 emissoras e 11 jornais apenas. E a Record, né, pessoal, que foi a rede que teve maior expansão nos últimos anos, tem 46 emissoras de TV e apenas 9 jornais. E aí, Zé Bonner, o que a gente pode analisar em relação a esse processo de concentração de uma empresa, né? É uma situação difícil, né? É uma situação difícil. Eu fui ler uma edição, né, se eu não me engano, foi da Caros Amigos, né? Edição de maio, que foi um especial de Rede Globo. O que me chamou mais atenção, né? Eles falavam dessa data comemorativa da Rede Globo e aí fizeram esse especial. O que me chamou mais atenção, Thiago, sem dúvida alguma na matéria foi que a Globo só fala bem do presidente que está fazendo os comerciais com ela. Se o presidente para de fazer comercial com ela, ela sai fora. Você vai falar, pô, Zé, mas um comercial na Rede Globo vale tanto assim? E aí tinha lá a tabelinha, né? Um comercial, galera, cerca de 30 segundos de comercial no horário nobre do Jornal Nacional bate uma média de R$1 milhão. É um investimento muito alto, né? Que cobre a maior parcela da população brasileira que nessa hora está conectada ali assistindo às notícias do país. E aí a gente entende por que o governo tem que gastar tanto com verba de mídia, né? Tipo, mas, Thiago... Tá tirando os argumentos, eu vou falar, ele ia falar antes. Ah, desculpa. Não vou reclamar aqui, pô. É que você levantou, né, na rede, sabe quando você levanta? Então, segundinha, né? Que o levanta... Não, pode afundar, Ao invés dele do segundinha, eu dei a segundinha, velho. Ao invés de eu levantar, eu não resisti. E eu tava correndo pra rede já. Giba pulou, mas eu segundinha. Pô, assim, mas fez o ponto, tá valendo. Não pode perder, né? Tem que ter a segundinha. Aprendi com o Ricardinho, da Master. Né? Gente, é uma questão interessante da gente observar. Né? Pô, cara... O governo tem que gastar muito. Ah, Thiago, você está querendo vitimizar o governo. Não, pessoal, olha só. Na verdade, nós estamos querendo mostrar como que é difícil governar no Brasil. Seja qualquer partido. Você se tornar refém. Por quê? À medida que você tem uma superconcentração em torno de uma emissora, né? Emissora essa que vem da região com o maior número de veículos, com a maior parte da população brasileira em participação no PIB, olha a sua situação. Você precisa ser, primeiro, conivente com os interesses da emissora. Do contrário, ela fala mal de você. Segundo, você precisa agradar os patrocinadores dessa emissora, que a pressiona para pressionar o governo. Olha, Thiago, então você está dizendo que a teoria conspiratória... Não é teoria conspiratória, gente. Isso aí está, na verdade, diante dos nossos olhos. É porque nós não fazemos análise. Claro. Né? Aí você entende, né, pessoal? Por que o governo patrocina os times de futebol da Série A do brasileiro? Caixa econômica na camisa de todo mundo. Porque a Globo tem que vender o pay-per-view. E os times precisam estar com capital para poder contratar bons jogadores, né? E nem assim consegue ter um bom campeonato, infelizmente, né? Você, né, é testemunha disso. Acho que esse ano deve ser o pior campeonato da história do Brasil, né? Nunca vi futebol tão sofrível. Mas a gente percebe que existem milhões de reais sendo empenhados pela Caixa Econômica Federal nas camisas dos clubes. Isso é algo muito correlacionado, né, Zé? Que a gente tem que analisar, não tem como. Não tem como, é porque é o investimento que você deixa de fazer numa área como infraestrutura. Então você gasta com mídia, né, para não ser bombardeado, para que o seu governo ele tenha uma repercussão boa e você prossiga na mídia.
É legal, eu sei que a aula é de Brasil, né? Isso é bom. Mas se a gente fizer um link, né? O Thiago ele pode falar disso bem melhor do que eu, a respeito de governos ditatoriais que, como primeira ação, é tomar a mídia. O Hugo Chávez, né? A ideia. Eu sei que a gente está saindo do Brasil. É pra dizer que a gente não fica, né, pró-Brasil, que a gente é bolivariano, não tem nada a ver. O Hugo Chávez foi a mesma coisa, né? Ele vai lá e toma pra si gente de televisão. É óbvio que o argumento dele era, né, que existia, né, uma pressão externa sobre os veículos e ele tomou para si para evitar esse tipo de pressão. Mas peraí. Foi uma atitude arbitrária, né? Foi uma atitude ditatorial. Não podemos negar essa questão, isso é fato, né? Não, e os exemplos não param aí, né? A gente pode ir pra Argentina. Engraçado que ela é Global Vision, né, mestre? Não quis fazer essa relação, mas verdade. Na Venezuela é Global Vision, mas vamos nessa. Não, na Argentina, a Cristina, ela sofre ali pressões o tempo todo do Clarim, sim, né? Que assim, é claramente... É o grupo hegemônico, né? Isso. E aí você vai falar assim, mas a aula é Brasil, vou voltar. O New York Times, que de vez em quando vem aqui no Brasil, faz assim, né, aqueles tiros bem pontuais ali, mas que sangra muito. E aí você tem o tempo todo que está bombardeando, você está sendo afetado, né, pela mídia mundial, que quer, é óbvio, exercer tal influência, e ao mesmo tempo essa mídia nacional. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo pensando de que maneira que o governo hoje ele é extremamente dependente da mídia. Legal a gente falar sobre, acho que para terminar, não sei, mas a gente falar da hora do Brasil. O que tu acha? Né, importante essa questão. Mas assim, a hora do Brasil, acho que talvez tenha sido o primeiro momento, né, na história. Posso estar enganado, de repente o professor de história, né, aqui do Projeto X ou aí do outro lado quiser comentar, mas acho que foi o primeiro momento mais contundente onde você vê um governo, né, ou seja, um Estado, né, intervindo na questão de comunicação para se beneficiar de alguma forma, né? Ou seja, né, a questão do Vargas, né, na sua afirmação da sua imagem, né, da sua colocação como pai dos pobres, né? Isso é algo que tem uma relação muito pertinente, né, Zé? E está se modificando agora a Voz do Brasil, né? Tem um processo de flexibilização, né? Parece que os horários vão mudar, estão pedindo aí para ver se quebra ela, porque partiu de uma atitude completamente do governo que estava afim de um governo, eu vou um pouco além, né? Que viu ali, falou, porra, a mídia é importantíssimo para eu me apropriar dela. Eu preciso fazer uso, que eu já vi que isso tem força, né? Isso tem força. Isso aqui vai dar certo, né? É verdade. Tá falando, basicamente no início do século XX, ele viu ali a força. A Globo, nem sonhava em nascer, né? Imagina se fosse, se o Vargas pega no período da Globo. Não poderia existir um governante como o Vargas no momento atual, né? Há um enraizamento dessa mídia, né, na nossa sociedade de forma muito presente, né? E aí gera, né, essa insatisfação que o Brizola carregava com ele, que ele dizia, se eu for eleito eu vou acabar com a Globo. Porque já havia ali, né, essa pressão sobre ele, ele começou a notar isso, e ele falou, a Globo não está deixando o Brasil ser governado do jeito que precisa ser. Então vocês estão fazendo um especial anti-Rede, pelo amor de Deus. Não é isso, pessoal. Agora, temos que relatar. Esses dados, pessoal, estão todos à sua disposição. Você pode encontrar pesquisando na internet, isso vai ser informado. E a relação é que a gente está fazendo aqui. Agora, vamos fazer um link mais amplo, Zé, para a gente, né, amarrar essa aula que está sensacional. E acho que é por isso que esse X da atualidade sobre a crise do Brasil tem sido um sucesso. Agradecer a vocês, né, pela excelente repercussão, pelos comentários. Né, a gente está aqui para tentar fazer o melhor. Agora, a questão é o cenário internacional, Zé Bonner. Tivemos esse ano a questão da Petrobras, onde as ações elas valiam, já chegaram a valer mais de 80 dólares, caíram para 8 dólares, do nada voltaram para 32. Aí a questão que eu tenho que pensar, a Petrobras perdeu refinarias? Não. Ela perdeu plataforma de petróleo? Não. A exploração petrolífera diminuiu? Não. Mas teve um escândalo de corrupção. Você do outro lado aí sabe quanto que foi desfalcado da Petrobras? Agora, de cabeça? Não. Houve desfalque? Houve. Tem que ser punido? Tem. Agora, essa oscilação de ações é algo que tem que ser observado com cuidado. O senhor William Vac, por exemplo, né, que é apresentador do jornal da Globo, diariamente impactando na mídia, Petrobras de beira de quebrar, Petrobras em crise, estava em crise, temos até um vídeo no Projeto X que fala sobre a crise da Petrobras, se você quiser assistir, né, tá lá à sua disposição, mas a gente precisa ser analítico nessa temática, né? Será que os veículos de mídia, Zé, eles também não estão
atendendo aos interesses dos grandes especuladores internacionais. Porque, gente, é um barato a ação da Petrobras cair de 80 para 8. Ou seja, você com 80 compra agora 10 ações de 8 dólares. Então você era um investidor médio, se torna um investidor grande. Os ataques especulativos, pessoal, não são novidade. Lembra do Sr. George Soros, Warren Buffett, temos vários aí, né, no cenário internacional. Então a gente percebe que houve uma desvalorização, você compra as ações mais baratas e se torna dono de uma fatia maior da empresa. E quem te ajuda a fazer isso? A mídia. Dizer que não há relação é complicado, né, Zé? E dá para fazer aí duas relações bem legais. A primeira, com essa ultra desvalorização, os pequenos investidores, eles são expurgados desse mercado. Sem dúvida. E aí a gente precisa ver quem comprou as ações quando elas estavam baratas. Eu comprei um pouco, mas eu não posso ser julgado por isso. Eu penso assim, porque eu pensei em investir. Então a gente se apropria, mas as grandes corporações vão lá e compram muito. E aí as ações voltam a crescer e mais uma vez elas se tornam... A gente pode fazer um destaque aqui aos bancos, né? Em que em alguns países eles dominam o mercado acionário. E no Brasil isso vem se repetindo. Por conta disso a gente está vendo nessa expansão bancária. Os bancos estão felizes no período de crise, que ninguém entende, né, cara? Crise onde o banqueiro está feliz, né, pessoal? Talvez seja proposital. Você tem que pensar, gente, que o senhor George Soros, que é um dos maiores especuladores mundiais, ele comprou ações da Petrobras no final do ano de 2014 e as vendeu no início de 2015 dizendo que eram papéis podres, papéis que estavam se desvalorizando e a Petrobras estava à beira de sucumbir. Com isso, obviamente, o mercado entrou em pânico, vendeu mais ações, desvalorizou mais ainda. Olha aí. E você acha que depois as ações não foram compradas de volta? Elas são compradas de volta. São compradas de volta por um preço menor ainda, né? Esses ataques especulativos são constantes. Tiago, mas a aula não é sobre isso, é sobre mídia, gente. Mas o meio informacional está atrelado nessa questão. E a gente não pode deixar de relatar essa temática, né? Lembremos aí das manifestações de 2013, onde os bancos começaram a ser apedrejados, né? E os manifestantes passaram a ser tratados como vândalos pela Rede Globo. Por quê? Porque estavam quebrando agências bancárias de patrocinadores. Ah, Tiago, você está defendendo a questão da depredação? Não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas, gente, precisamos fazer esses links, né? É importante essa questão. A revista Veja noticia semanalmente mentiras, inverdades. Agora diz que o Romário tinha dinheiro na Suíça, o cara não tem. E como é que é isso? Cadê a punição? Tem punição? Não tem. E se tiver censura... É complicado, é muito difícil, porque é delicada essa situação. E tem que ter cuidado com censura mesmo, porque a mídia deve ser livre, mas deve ser livre e responsável. E no caso não há uma responsabilidade. E você, na sua casa, é atiçado por isso, você é açoitado por essa... Você se torna mais preocupado, consternado e revoltado, né? E isso, claro, né, pode influenciar determinados comportamentos, determinadas atitudes das pessoas, inclusive mercado financeiro, né? É uma situação... Principalmente mercado financeiro, né, Zé? Então, acho que é isso aí, né, Zé Bonner? É isso, acho que nós cumprimos o que a mídia deve cumprir, que é a sua função social, né? Exatamente, né? Gratuita e de qualidade para você. Galera, mas não acabou, hein? Não acabou. Tem mais sobre crise do Brasil. Gente, isso aqui eu vou ler na picanha. Pessoal, olha só, tem gente te dando dose por aí, mas a atualidade de verdade é só no Projeto X. Fica ligado com a gente. Valeu!